Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também a Oral Center, odontologia especializada e claro, a companhia também sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações na São Vicente 235, Lapa Reforço de Fundações e Unimar Universidade de Marília com vestibular agora, prova no próximo dia 16. As inscrições podem ser feitas no site unimar.br. Dr. Tiago Gomes é o nosso entrevistado de hoje aqui. A gente vai falar sobre um assunto muito interessante, Dia do Médico de Família e Comunidade. Na verdade, foi celebrado no último dia 5. E a gente está repercutindo nessa quinta-feira aqui no programa Conexão um pouco sobre esta especialidade médica que realmente está em alta e a tendência é ser uma das de maior destaque no meio, principalmente, da nossa comunidade. Doutor Tiago, muito obrigado pela presença. É uma honra tê-lo aqui no programa Conexão. Eu agradeço o convite, a presença aqui. É sempre bacana trocar ideia a respeito da nossa especialidade. Legal. Doutor, celebrando aí o dia, né, do médico, como é que, de família, como é que é isso? É uma especialidade, acho que vale a gente lembrar aqui, recente, né? Exatamente. A medicina de família e comunidade no Brasil, né, ela surge a partir de alguns programas de residência no começo da década de 80, mais especificamente em 1981, a gente tem 3 programas de residência na área de medicina, que na época era chamada de medicina geral e comunitária, né? E a partir de 2004, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, ela se reúne num congresso e resolve mudar o nome para Medicina de Família e Comunidade, né? O MFC, que a gente está levando, né? Essa sigla, né? MFC, como sendo o especialista em cuidar das pessoas de maneira integral, né? Então, você teria aí uma formação de 2 anos durante o processo de residência médica, para estar, depois desse fim dessa formação, dessa especialização de residência médica, tendo o título de especialista em medicina de família e comunidade, podendo atuar, né, nos sistemas de saúde aí do nosso país. Ô, doutor, é interessante porque quando a gente pensa em médico de família, nos remete a um passado não tão distante, mas que a gente tinha, né, não se tinha tanta especialidade, não se falava muito no especialista, né? E se tivesse, eram algumas, hoje nós temos subespecialidades, enfim, mas a gente tinha aquele médico que ele via tudo, né? Ele resolvia desde uma dor de barriga até o indivíduo que ia para uma cirurgia, um tratamento, de repente, de câncer, enfim, ele acompanhava tudo. Quer dizer, é o resgate daquele médico lá do passado? Ele resgata, assim, essa figura de um médico mais próximo das pessoas, né? Essa questão que a gente fala muito da humanização da medicina. O resgate conhecer todo mundo, até pelo nome, né? Essa coisa toda. Isso, e o resgate da relação médico-paciente, né? Que com a tecnologia, né, existe uma tendência das pessoas hoje buscarem os médicos sempre querendo alguns tipos de exames, né? E a gente mesmo diz na Faculdade de Medicina que os exames, eles são complementares, né? Você primeiro faz uma entrevista, né? Você faz um processo de anamnese com o seu paciente, procurando alguns dados, algumas informações importantes para elaborar um raciocínio clínico, elaborar um diagnóstico. Em alguns momentos você pode, inclusive, introduzir uma terapêutica sem exames complementares. E, em alguns casos a gente faz exame complementar, tanto de imagem quanto de laboratório. No entanto, os exames, eles tomaram, pela questão tecnológica, né, um vulto muito grande. Então, as pessoas, elas muitas vezes buscam um médico ou diversos médicos, né, e muitas vezes não querem falar a respeito da queixa ou tem alguma dificuldade de descrever, né, os sintomas e as coisas muitas vezes não tão específicas, né? Então, o grande segredo hoje do médico de família, que não é o que acontecia no passado, é que ele tem que lidar
com essa incerteza, né? Porque muitas vezes as pessoas que procuram um médico de família, né? As pessoas estão com sintomas inespecíficos, né? Sintomas iniciais. Então você não tem ainda uma síndrome, né? Ou uma situação de doença estabelecida, né? Então você precisa estar acompanhando a pessoa, ouvindo, elaborando com ela, ó, pode ser tal coisa, volta e a gente reavalia. Então esse lado, né, de você trabalhar alguns princípios dentro da medicina de família, num cuidado de atenção primária à saúde, que é uma coisa importante da gente falar depois, isso traz um médico de família moderno que ele vai ter que usar a questão dos exames de forma bastante racional, né? Então, o médico de família moderno, né, o médico de família, vamos colocar, do século XXI, ele precisa juntar a medicina arte, medicina ciência, utilizar tudo que tem de melhor, né, e de mais científico possível para ajudar essa pessoa na busca da solução daquele problema. O médico de família lida com diversos problemas, não especificamente com problemas de doenças, né? Com problemas de pessoas, né? Então, muitas vezes são problemas da relação familiar, dos ciclos de vida, das fases, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que um adolescente vai ter determinadas queixas, determinados sintomas pelo fato de estar na adolescência, assim como casais jovens com crianças pequenas. Então, nasce um filho, transforma-se numa nova família, né? Então, a família já é constituída quando o casal se une, mas na hora que nasce um filho, muda totalmente a dinâmica. Isso pode surgir queixas, sintomas, dificuldades, problemas, e não necessariamente doenças. Então, quem é o melhor especialista para lidar com essas questões é o médico de família e comunidade, que antigamente não se conhecia, não tinha essa figura, né, para fazer esse tipo, exatamente assim, de juntar questões técnicas e científicas e tecnológicas, né, com questões de cuidado geral. E eu dizia até no início a questão do crescimento dessa especialidade, porque indiscutivelmente é uma medicina mais em conta, né, economicamente falando. Na verdade, o grande legado que a gente traz, né, enquanto especialista, é que você vai oferecer um cuidado continuado, né? Então, a chance de eu encaminhar, e devo encaminhar, né, na verdade, muitas pessoas para as especialidades, a hora que eu tiver já um raciocínio clínico, né, e um diagnóstico que possa trazer alguma dúvida ou que eu precise da opinião do especialista. Nesse sentido, você economiza dentro de uma lógica de sistema de saúde, porque a pessoa deixa de ser ela própria a busca pelo especialista certo, né? Eu dou um exemplo assim muito claro da tontura, né? Tontura é um sintoma que pode ser uma série de coisas, né? Então você pode ter um problema desde da especialidade, vamos colocar assim, da área da otorrinolaringologia, neurologia, cardiologia, uma questão psiquiátrica, ou simplesmente um passar aí de alguma coisa que você não consegue definir muito bem e aparece como uma tontura, quer dizer, e pode ser uma coisa séria, pode ser uma coisa grave, pode ser alguma coisa da área da oncologia, né? Então assim, se a pessoa sozinha tem que buscar um especialista para resolver a tontura, né, ela vai sofrer um bocado, né? Então assim, eu se dou ela não der sorte de ir no primeiro, ela pode ir em todos, né? E isso tem a questão do custo envolvido, né? Então, na verdade, assim, não dá para dizer que ter médico de família economiza e isso é uma relação direta, né? Mas o que a gente percebe é que sistemas de saúde que são fortes em termos de atenção primária, eles têm, né, a atenção primária à saúde, eles têm como evitar gastos desnecessários. Eu vejo até mais, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, que no meu leigo entendimento, mas eu percebo assim, na minha visão, que a prevenção é muito mais frequente quando você tem esse contato mais próximo da comunidade, não é? Você consegue promover muito mais a prevenção a doenças. Exatamente. O que o médico de família e comunidade ele faz? Ele vai juntar o que a gente chama de cuidado integral à saúde. Ele vai juntar os aspectos de prevenção de doenças e de promoção de saúde, né? Porque são duas coisinhas diferentes, né? A gente fala em promoção de saúde, algo mais geral, né? E a prevenção de doenças específicas. Então, hoje a gente tem noção dos riscos familiares, né? Dos fatores de risco que vão gerar uma série de doenças crônicas e degenerativas. E esses fatores de risco, na verdade, podem ser cuidados por um médico de família, fazendo com que a pessoa vai modificando o estilo de vida.
sem dúvida, sozinho o médico de família resolve bastante coisa, mas ele precisa trabalhar numa equipe multiprofissional, a gente sabe disso, né? Então, mudança de hábitos de vida, como atividade física, né? Como uma alimentação mais saudável, você precisa de uma equipe, né? Para trabalhar junto com esse médico. Agora, você identifica risco, né? E aí, a hora que você identifica risco individual, né, e risco populacional e risco coletivo, e junta essas duas coisas, no atendimento de demandas frequentes, de queixas comuns, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, de uma tontura, né, de um mal-estar, tô passando mal, o que está acontecendo, né? Então, queixas que são mais gerais mesmo, né? Uma dor na perna, que especialista eu devo procurar? Às vezes a gente, vamos ver como que é, isso não é nada grave, né? Isso não tem necessidade de fazer nenhuma outra investigação mais aprofundada nesse momento, faça assim, faça assado, porque às vezes você lida com as prevenções, na verdade, elas têm uma série de níveis de prevenção, da primária até a quaternária, né? Primária, secundária, terciária e quaternária. Então, o médico de família ele vai estar usando todas essas prevenções. Inclusive, a quaternária ela foi definida por um médico de família, né? Então, é interessante, que é evitar a iatrogenia. Hoje, muitos sistemas de saúde que estão voltados para a tecnologia, para intervenções médicas, a gente sabe que é responsável, né, dependendo da intervenção, é responsável por um aumento na mortalidade. E isso traz um impacto, inclusive, de alguém que, por exemplo, não tem nenhum sintoma e vai rastrear doenças que não tem necessidade de se rastrear por uma questão de faixa etária ou evidência científica e acaba descobrindo alguma coisa, quem procura acha, né? E o médico de família tem que proteger essa população, essa comunidade desse quem procura acha, porque às vezes fica nessa busca, né? Então, assim, realmente juntar a prevenção, a promoção de saúde com a cura, né, e a reabilitação. É o cuidado integral à saúde que a gente fala. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta, mas certamente eu creio que a gente vai ter que ir para o intervalo antes da resposta se completar, mas eu gostaria já de abordar essa questão. Como é que a medicina de família e comunidade está estabelecida na nossa cidade, no município? Em Marília a gente tem as estratégias de saúde da família, né, que é o atendimento público, e hoje a gente já tem duas outras modalidades, que são alguns consultórios, alguns médicos de família montaram consultórios privados, né, e a gente tem a Unimed começando um serviço de atenção primária à saúde, com a contratação de um médico de família para oferecer esse tipo de atendimento, de atenção voltada, personalizada, né, atenção voltada à pessoa. A pessoa que está buscando ajuda, ela pode utilizar esse serviço de forma prioritária antes de procurar qualquer outro local, né? E ali você vai ter o que a gente chama de coordenação de cuidado, né? Então, quer dizer, então avançou muito, né? Quer dizer, hoje você já, bom, a questão no município, a saúde, como é que é, o PSF, né? Era o antigo PSF, hoje é a Estratégia de Saúde da Família. Nós temos 37 equipes de saúde da família. Isso já tem uma data importante, né? Não sei precisar o tempo, mas já, sei lá, uns 15 anos. São mais de 20 anos de Estratégia de Saúde da Família. No entanto, nem todas as estratégias de saúde da família têm a presença do médico de família e comunidade com a especialidade. E essa é uma questão bacana da gente conversar. A gente falou, é verdade, no próximo... não faz sentido. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais da medicina de saúde da família e comunidade. O Dia do Médico foi de família e da comunidade, eu falo Dia do Médico, confunde. MFC foi comemorado no último dia 5, a gente está aqui falando um pouco dessa especialidade e de como ela está estabelecida na nossa cidade. Rapidinho intervalo, a gente volta, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano, Vitalícia Levíssima Água de Marília. Conosco também a companhia sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações na São Vicente 235 e Unimar, a Universidade de Marília, com vestibular no próximo dia 16 agora, hein? Então você já sabe, anote aí dia 16 e faça a sua inscrição no vestibular, ou melhor, unimar.br, né? Aí você vai ter lá, vai clicar no vestibular e vai poder fazer a sua inscrição. Rapidinho a gente volta na sequência, não sai daí não, até já.